Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 16 de agosto de 2025. Elite do exército russo deserta na Ucrânia. E também a inteligência ucraniana, a inteligência de espionagem, identifica e prende agentes russos infiltrados. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal, vocês que não são inscritos, aqui você sempre verá a verdade. Quero também pedir a todos que estão assistindo o vídeo que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam os seus comentários. Muito obrigado, eu conto com todos vocês. O regimento de elite do exército da Rússia, ele se revolta em Zaporizhia e abandona suas posições. Isso é muito interessante. É o regimento 108, é um regimento de assalto de paraquedistas do exército criminoso e invasor da Rússia. Está localizado na região de Zaporizhia, ocupada pela Rússia. Esperamos que temporariamente e logo vão embora ou sejam retirados na força de lá. Tornou-se extremamente tensa a situação nesse fato, devido a ordens insensatas do comando. Eles se recusaram a cumprir e os canais do Telegram russo, eles falaram para os compatriotas deles que têm canais, eles fizeram isso novamente. Esse fato também foi identificado pelo movimento de resistência ucraniano, ou guerrilheiro, podem chamar assim também, chamado Atesh, que atua muito fortemente na região. Segundo o grupo Atesh, o comando das forças de ocupação russas deu ao regimento número 108, aerotransportado, a ordem de tomar a vila de Pavlovka, na região de Zaporizhia. E essa ordem era assim: tem que tomar a vila a qualquer custo, de modo que os ocupantes russos estavam atacando ela, procurando atacar 24 horas por dia, apesar das baixas altíssimas que eles tiveram. A situação chegou ao ponto em que efetivos da retaguarda e oficiais indesejados pelo comando eram transferidos para as unidades de assalto. Isso é castigo, põe os caras lá para morrer mesmo, até oficiais. Os ocupantes russos estavam atacando sem o apoio de unidades vizinhas, sem apoio de artilharia ou guerra eletrônica eficaz. Por tudo isso, a situação ficou muito crítica no regimento de assalto aerotransportado do exército da Rússia. A situação ficou tensa ao extremo. Soldados desse regimento começaram a abandonar as suas posições. E tiveram sucesso que ninguém atirou neles por causa disso, porque acho que entenderam a situação. Normalmente ficam à retaguarda sempre atiradores da FSB, antiga KGB, todos aqueles que tentam recuar, eles matam. Ou talvez não tinha ninguém à retaguarda, estavam faltando pessoas da KGB. Também tem a notícia de que o regimento de assalto aerotransportado, um outro também, de paraquedistas, de número 247, um número grande de pessoas também, nessa semana, fez uma grande deserção também. E de acordo com o Atesh também, que monitorou e checou, o Atesh tem soldados alistados como militares no exército da Rússia que passam as informações. Eles alistaram esses soldados lá e trabalham para a resistência. Então, o que eles falaram nesse regimento, especificamente no 247? Que a maioria dos soldados foram recrutados à força em áreas ocupadas da Ucrânia, ou seja, em regiões ucranianas, por moradores que ficaram quando veio a invasão da Ucrânia contra a Ucrânia agora em 24 de fevereiro de 2022. Então, isso que aconteceu, e eles não queriam, eles abandonaram as posições e disseram que não iriam lutar mais. Eles não queriam lutar contra a pátria deles, a Ucrânia. Eles não são russos e ali não é Rússia, eles não estavam lutando pela Rússia. Então, isso é que foi detectado, essa informação, pelo grupo Atesh, ou seja, os ucranianos que não querem lutar contra o seu país, contra a Ucrânia. Isso é nobre. Tiveram a coragem de fazer isso e não queriam participar do moedor de carne do covarde exército moscovita do ditador da Rússia.
Esse movimento Atesh também relatou que militares do exército frequentemente acabam nas listas de desertores, porque seus documentos desaparecem após serem enviados ao hospital. Acho que eu já falei isso para vocês uma vez. A pessoa é ferida, eles mandam para o hospital. Aí lá, só no documento dele, ele é dado como morto. Aí não precisa pagar nenhuma indenização. Principalmente se for grave o problema, que ele perca uma perna, seja mutilado, vamos dizer assim, de uma maneira geral. Neste caso, os oficiais ocupantes, o que eles comunicam, o abandono, a deserção da pessoa da unidade, ou seja, é um truque sujo que o ditador Vladimir Putin faz contra o seu próprio exército que ele manda para morrer na Ucrânia. Os médicos do exército de ocupação russo não especificam onde o militar está, para onde eles mandaram. Diz que tem gente até morrendo nos hospitais. Eu fico na dúvida se estão morrendo ou estão sendo mortos. Esse movimento Atesh também, ele convoca alguns alguns ucranianos que estão nesse exército para desertarem e passarem para o lado desses guerrilheiros ucranianos. Nota-se que não é questão apenas de deserção, mas de várias falsificações feitas pela Rússia e outras violações têm prosperado no exército de ocupação da Rússia, o que torna uma revolta e as pessoas estão desertando. O único problema hoje nas deserções é que eles não deixam a sua arma, não vão e guardam a arma, eles saem armados e têm saído em grupos, justamente para evitar enfrentar possível tentativa de captura desses desertores. Então, eles estão na região, no teatro de operações, como bandoleiros. Alguns têm achado as forças ucranianas, têm se entregado, já chegam acenando lá com um paninho branco qualquer, ou acenando alguma coisa, e se entregam. Muitos se entregaram para drones, inclusive eles querem passar para o lado ucraniano. Então, essa é a situação no exército russo também não é das melhores. Também não conseguiram nada lá na região de Zaporizhia, que muitas vezes eles gostam de contar glória. Vamos falar agora sobre a inteligência ucraniana, que identificou, prendeu agentes russos que estavam infiltrados na Ucrânia. E isso foi uma coisa ruim, mas isso existe, assim como a Ucrânia tem seus agentes lá na Rússia, a Rússia também procura ter os seus agentes na Ucrânia. Notem uma coisa, que eles têm todos uma língua comum, russo. Normalmente, os ucranianos falam russo, na sua maioria, em qualquer das regiões da Ucrânia. Então, é fácil até de se infiltrar. Só que os russos não falam ucraniano. Os ucranianos, se não todos, a grande maioria, mais de 90% falam ucraniano, em qualquer uma das regiões também. E desde o início dessa guerra em larga escala, o SBU, que é o Serviço de Inteligência da Ucrânia, em conjunto com o GUR, que é o Serviço das Forças Armadas da Ucrânia, a inteligência das Forças Armadas da Ucrânia, vem identificando sistematicamente agentes russos nas fileiras das forças ucranianas e eliminando esquemas inimigos. Por exemplo, 52 militares da ativa foram identificados como agentes da Rússia e 44 deles já foram condenados à prisão. Segundo o serviço de imprensa do SBU, né, que é o Serviço de Inteligência, o Departamento de Contra-Inteligência Militar do SBU, em conjunto com o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, o general Alexander Syrskyi, continuam trabalhando ativamente para proteger a segurança nacional da Ucrânia, desde o início da invasão em grande escala das tropas russas na Ucrânia. Os funcionários já identificaram 207 agentes dos serviços especiais russos que coletaram informações sobre as tropas ucranianas e instalações militares da Ucrânia, incluindo esses 52 militares ativos. Esses eram militares ativos das Forças Armadas da Ucrânia. Não era aquele soldado que vai servir agora, foi treinado agora, né? Então esses são os casos mais graves de traição, e eles pegaram penas de 12 a 15 anos de prisão. E teve até um ex-comandante que estava servindo nas Forças de Operações Especiais, e ele transmitiu planos de operações das Forças Especiais ucranianas aos russos. Isso aconteceu no outono de 2024, mas logo depois
quando a Ucrânia deteve um agente russo, aprendeu os meios de comunicação secretas e descobriu que quem estava passando essas informações para o agente russo era justamente esse que agora é ex-comandante das Forças Especiais Ucranianas, ou seja, eles estão trabalhando muito. E na região de Odessa, 4 agentes da KGB foram detidos, atual FSB, juntamente com um morador na região que dava as posições de ataques a armazéns com armas, munições e de instalações militares na região de Odessa, entre muitos outros também. Na região de Lviv também foi preso uma pessoa que passava a posição dos aeródromos com helicópteros de combate das Forças Armadas Ucranianas lá na região de Lviv. Ele foi preso nessa região também e ele passava as informações para as Forças Armadas da Rússia, que às vezes já têm atacado Lviv, apesar de ser lá no oeste, perto da Polônia, constantemente. Desde o início da guerra em larga escala, agora em fevereiro de 2022, apenas o SBU, nessas suas operações de contra-espionagem, mas também que tem que muitas vezes até ir atrás das linhas inimigas, buscar os traidores, eles destruíram também muito material bélico, a saber, 219 tanques russos, 358 veículos blindados, 318 sistemas de artilharia e 73 sistemas de guerra eletrônica. O SBU está continuando o seu trabalho abrangente para identificar e punir todos os responsáveis, protegendo a segurança da Ucrânia e fortalecendo a capacidade de defesa. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Aqui vocês viram a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.